Você sente que a sua vida tá um caos? Que você até tenta melhorar, mas tudo sai do planejado, você tá sem tempo, tá cansada, e aí cada dia parece que fica pior? Bom, fica até o final desse vídeo que eu vou te trazer algumas estratégias que te ajudem a trabalhar mais facilmente com esse caos, tornando a sua rotina muito mais leve, descomplicada e fazendo com que você também tenha mais tempo pra você, porque vamos ser sinceras, a gente já cansou de não ter tempo pra nada, né? Bom, vamos lá! Se você chegou até esse vídeo e ainda não se inscreveu, clica aqui em se inscrever, esse canal é novo e vai ter muito conteúdo ainda chegando pra vocês, mas já tem vários conteúdos ali esperando você. Bom, vamos lá, né? Essa ideia de caos, de tudo sair do planejado é complicado, eu sei como que é. Ontem mesmo aqui na minha cidade aconteceu uma questão climática e muitas casas foram destelhadas, eu nem sabia que tinha acontecido, onde eu moro não sabia disso. Quando eu saí, ficamos o dia inteiro sem chip de celular, sem internet, congestionamento, foi um caos total. E essas coisas acontecem, mas nem sempre são coisas grandiosas, às vezes são quando nós planejamos algumas coisas e saem do planejado, quando a gente disse que ia fazer alguma coisa, daí o filho precisou de outra coisa, o marido chamou, enfim, o tempo todo nós estamos sujeitas a alterações daquilo que a gente pretende fazer e eu sei que isso emocionalmente mexe muito com a gente. Quando eu era mais nova, eu não tinha, né, esse conhecimento que eu tenho hoje e eu não conseguia lidar com o caos. Eu não sabia o que fazer quando as coisas saíam do planejado, então eu começava uma coisa e aí as coisas saíam do planejado, eu ficava brava, irritada, ficava de mau humor, não falava mais com as pessoas, era complicado, não sei se você passa por isso também. Cada pessoa tem uma forma de lidar e de sentir o caos, né, as mudanças. Mas com o longo do tempo eu me tornei quem eu sou hoje e é isso que eu quero falar um pouquinho pra vocês, né? Como que a gente lida com tudo isso. E é aí que a gente traz a ideia de mentalidade, que é a primeira parte do meu método. Não adianta falar pra vocês terem uma rotina perfeita, começarem fazendo uma agenda, por mais que a gente já vai chegar nessa parte. É importante que você tenha uma mente que te ajude a lidar com mais leveza com o dia a dia, que te ajude a lidar com mais facilidade com essas mudanças e com esse caos, entendendo que isso é normal. Então o primeiro passo que eu fiz e que eu consegui desenvolver, que me ajudou a lidar com esse caos, que me ajudou a lidar com tudo saindo do planejado, foi olhar mais pra dentro de mim. Todas as vezes que as coisas aconteciam, eu começava a me perguntar o porquê que aquilo me incomodava tanto. E aí eu entendi que me incomoda muito, porque eu buscava a perfeição, porque eu buscava que nada saísse do que eu tinha planejado. Eu entendi que eu tinha algo controlador dentro de mim muito grande. Só que, como nós vivemos com outras pessoas, nós não podemos controlar todas as situações. Então o fato de olhar pra dentro de mim e começar a perceber o porquê que eu me incomodava tanto com as coisas saindo do planejado, me fez começar a ser mais leve. Porque eu comecei, ao invés de dar muita ênfase pra minha irritação, pro meu estresse, pra falta de tempo, eu comecei a olhar um pouquinho mais e conversar comigo mesma sobre por que aquilo estava me incomodando muito. E eu super aconselho que vocês façam isso também, isso vai te deixar muito mais leve, porque vai te trazer consciência sobre o que está acontecendo, né? E outro fator que é muito importante, eu diria que é um segundo passo pra gente desenvolver, é entender como otimizar o nosso tempo quando tudo tá um caos. Se a gente passa muito tempo reclamando, dizendo que, meu Deus, tá tudo fora do planejado, nossa, não deu certo de novo, a gente perde muito tempo. Então quando a gente olha pro que aconteceu de uma forma a entender, ok, já aconteceu, o que eu faço pra resolver isso mais rápido? A gente se torna mais leve. E vou contar algo bem pessoal pra vocês, tá? A minha adolescência foi bem complicada, eu nasci com hiperlacidão ligamentar, isso significa que os meus ligamentos, eles são muito mais longos, eles abrem. Então a vida inteira meu pulso abriu, meu joelho abriu, enfim, na época eu não entendia tão bem sobre isso. E todas as vezes que eu tinha tudo organizado, sempre algo acontecia. Eu tinha que ir na massagista colocar o quadril no lugar. Tinha que ir na massagista resolver um negócio no meu braço. E aí todas as vezes que essas coisas saíam no planejado, que eu sentia dor, eu falava, putz, de novo, nossa, quem fez pra merecer isso? E eu acabava tornando aquele caos muito maior. Depois de um tempo trabalhando esse olhar pra dentro de mim, eu comecei a desenvolver isso. Comecei a focar mais tempo em resolver a situação do que em tornar ela grande. E eu acredito que esse seja um passo muito importante para tornar o seu dia a dia mais leve. Quando a gente entende que as coisas vão acontecer mesmo e que elas precisam acontecer porque isso é estar vivo, a gente começa a ser mais leve. E a trazer essa consciência e essa leveza de, ok, aconteceu, o que eu vou fazer para resolver? Ao invés de focar tanto tempo em reclamar ou se sentir mal com aquilo, o
que você vai começar a ver que você também está otimizando o tempo, além de se tornar mais leve, além de se tornar mais feliz. E aí a gente vai para o passo 3, né? Aqui a gente falou bastante de mente, mas agora a gente tem que falar de execução e de organização. O passo 3 é você sempre saber o que você precisa fazer, não só hoje, mas nos próximos dias. Por isso que eu sempre ensino para as minhas alunas a ter uma agenda de 7 dias, tá? Estudos científicos comprovam que com menos de 3 dias não adianta você fazer agenda, seu cérebro vai ficar super hipervigilante, ou seja, vai ficar procurando um monte de coisa para fazer. Então o que eu sempre indico é deixar, eu acho que eu tenho aqui também, ó, vou abrir para vocês, deixar uma agenda pronta, tá? Eu deixei aqui a agenda do meu mês inteiro pronto, porque assim você sabe o que você precisa fazer. Mas você também sabe o que você pode fazer com aquilo que você tinha que fazer, mas você não conseguiu fazer. Porque tendo a visão inteira da sua semana, você consegue pegar aquilo que já está ali e jogar para outro dia. Porque sim, nem sempre você vai conseguir fazer tudo que você se comprometeu. Coisas acontecem, né? Problemas acontecem, mudanças acontecem. Às vezes as coisas saem do programado. Só que tendo essa agenda, você tem a liberdade de pegar algo que hoje não deu certo e passar para outro dia de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito assertiva, tirando o peso de você. Porque o que acontece? Você não tem isso. E aí você vai deixando uma coisa para depois. Quando você vê, são tantas milhares de coisas que você precisa fazer que não dá certo. E você acaba ficando acelerada, cansada e achando que tudo é um problema, achando que sempre é um caos. Então, você fazendo essa agenda vai super te ajudar. Lá no curso Rotina Prazerosa, eu te ensino passo a passo de como fazer essa agenda. Se você ainda não conhece, você pode clicar lá no link da bio ou qualquer coisa eu deixo aqui na descrição para vocês verem. Mas o mais importante é, aplica esses 3 passos, começa a se sentir dona do seu tempo, trabalhar a sua mente para que você saiba o que você precisa fazer, e foi isso que eu fiz também. Porque daí a gente chega no passo número 4, que é saber quais são as nossas prioridades dos nossos dias. Porque quando muitas coisas saem do nosso planejado, o que nós precisamos fazer é o que vai trazer o resultado que a gente precisa naquele dia. E talvez você tenha 20 coisas para fazer no seu dia, mas apenas uma é a prioridade. Apenas uma é a mais importante que você faça naquele dia. A partir do momento que eu consegui saber isso, o que era a minha prioridade, eu comecei a me sentir mais leve na hora de passar outras coisas para os outros dias. Porque mesmo que algo saia do planejado, eu sinto que eu já fiz o principal e que o restante está tudo bem eu passar para outro dia, não vai afetar muito o meu dia a dia. E isso traz uma leveza, porque eu me cobrava querer dar conta de tudo. E eu sei que talvez você que está me ouvindo também se cobre querer dar conta de tudo. Ah, falando nisso, se você se cobra querer dar conta de tudo, coloca aqui no comentário para eu saber se você também se sente assim, tá? Fala, eu também queria dar conta de tudo. E aí, a partir do momento que eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo, mas sim focar na minha prioridade, eu naturalmente me tornei mais leve. E parei de achar que as mudanças são um caos e são um problema e comecei a encarar isso tudo com leveza. Porque eu sinto que o que é o principal eu já fiz. E aí, trocar de dias, para usar a estratégia número 3 que eu falei pra vocês, de agenda, se torna mais fácil. Porque você não só tá lidando com uma organização muito legal e prazerosa, que são as agendas bem feitas, como você também tá tendo a ajuda da sua mente, de sentir mesmo, de sentir que você fez o mais importante. Bom, aplique essas estratégias aí, depois me diz o que você achou, porque eu juro pra você que transformou a minha vida, transformou a vida de mais de 1.200 alunos e pode transformar a sua também. Lembra que é um passinho de cada vez. Não tem fórmula mágica quando se trata de gerenciamento de tempo, e é muito importante que você vá aplicando um pouquinho de cada vez para que você também consiga se sentir parte deste processo e não como algo chato, cansativo e que está sugando as suas energias. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada, é uma honra falar com você. Lá no Instagram do Tempo Descomplicado, vou deixar aqui para você em algum lugar. Tem muito conteúdo também, Reels todos os dias, e eu falo com vocês pelos stories todos os dias também para trazer um pouquinho mais da minha realidade para vocês, e eu te vejo lá.